Pessoal, quero começar falando com o Bruno Pinheiro, que vai trazer uma informação importante para a gente. O Exército Brasileiro afastou o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, das funções dele ali na corporação. Essa decisão vem por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Bruno Pinheiro, conta tudo agora. Como é que fica a situação de Mauro Cid ao ser afastado? Ele continua recebendo o salário? Recebendo no valor de R$27 mil. Evandro, você tinha uma ótima semana, quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Ele que estava então detido foi liberado nesse final de semana, já em casa, e hoje com uma audiência. É necessário ele se apresentar à justiça sempre na segunda-feira. Ainda não ficou muito claro se isso vai acontecer no presencial ou de forma remota, assim como está acontecendo com o ex-ministro Anderson Torres. Sempre na segunda-feira ele se apresenta à justiça. Sim, está confirmando que ele não se ausentou da sua cidade e que está aqui e que não tem nada escondido da justiça. Então, agora, o tenente-coronel Mauro Cid hoje foi confirmado através do Exército que ele vai continuar recebendo o valor de R$27 mil, que vai continuar na residência, que é uma residência reservada aos militares aqui na capital federal, só que está afastado das suas atividades após uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ele só vai ficar sem receber este salário de R$27 mil se for suspenso, ou seja, se for exonerado, excluído da corporação, o que ainda não é falado neste momento. Ele só está afastado de fato. Rapidamente, aqui no Congresso Nacional está em andamento a CPMI do 8 de janeiro. Ele já foi ouvido aqui, só que existe um outro requerimento que já foi analisado de reconvocação a fim de ouvir novamente o tenente-coronel Mauro Cid. Agora, no horário do almoço, cheguei a conversar com alguns aliados do governo Lula e o que eles me revelaram, que isso anima, ou seja, após ele fechar o acordo com a Polícia Federal, eles querem ouvir Mauro Cid novamente, já que ele está com toda a disposição de revelar o esquema sobre comprovante de vacinação, esquema sobre as joias e esquema também sobre o planejamento de um golpe de Estado. Então, na semana que vem, aliados do governo vão começar uma articulação a fim de ouvir Mauro Cid novamente aqui no Congresso Nacional. E além disso, vão solicitar ao ministro Alexandre de Moraes informações. O que o Cid revelar à Polícia Federal, a CPMI vai querer, de forma reservada, acessar essas informações. Alguns acham que Alexandre de Moraes não vai repassar, não vai compartilhar essas informações. Mas eu ouvi o seguinte, que a esperança é a última que morre e que vale, neste momento, recorrer a essas informações. Então, são diversos oitivas, na verdade, que vão acontecer esta semana. Ainda assim, a CPMI espera ouvir o Cid novamente. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. E você que nos acompanha, né? Você deve estar falando, pô, esse assunto já começou a semana assim, já ouvimos várias informações, mas você entende que aqui no 3 em 1 a gente traz um debate diferente, porque a gente coloca diferentes ideias para que você possa criar a sua opinião crítica sobre isso. Por isso, permaneça conosco. Bruno Pinheiro, já te chamo novamente. Bom trabalho para você aí em Brasília. A gente está falando de Mauro Cid, então, que agora está em liberdade provisória, já foi afastado do Exército, segundo determinação do ministro Alexandre de Moraes, mas continua com os seus benefícios, como o salário, por exemplo, de cerca de R$27 mil bruto. Como é que você vê que essa liberdade agora pode ajudar ou não no avanço das investigações em relação às questões das quais Mauro Cid estaria envolvido, hein, Gustavo Segré? Primeiro temos que aguardar para ver o que ele vai declarar. Me parece prudente esperar a ver quais serão essas declarações. Obviamente a estratégia jurídica deu certo, porque ele foi detido por uma questão e depois começam a aparecer outra, o que Alan sempre menciona como o fishing expedition, né? De pegar em função de uma investigação e vai abrindo para outras. Então, nesse caso, terá que declarar sobre os cartões de vacinação, as joias e o 8 de janeiro. O curioso é que a CPMI está ansiosa por ter essa informação. Mas, como está sendo em sede da Polícia Federal a partir de um acordo,
imaginamos que não seja possível convocar de novo a Mauro Cid para a CPMI e que as declarações dele na Polícia Federal deverão ser, se autorizado pelo Alexandre de Moraes, compartilhadas com a CPMI. A dúvida é, pelas informações que a gente vai coletando, a defesa ou vinculados com Bolsonaro tentariam evitar essa delação do Mauro Cid. E aí a pergunta seria, por quê? Quando alguém tenta evitar uma delação, é que supostamente essa delação pode comprometer a pessoa que está tentando evitar. Mas de qualquer maneira me parece interessante saber o que aconteceu, todo mundo quer saber, lembrando que delação sempre é informar de todos os delitos que ele assume ter cometido, apresentar provas e, além de apresentar provas, comentar, divulgar, com provas também, quem participou disso e sempre da linha dele para cima, o que pode complicar algumas personalidades do governo Bolsonaro. Mas é prudente aguardar até a delação que seja confirmada. Personalidades, inclusive, Gustavo Segrec, já estão de olho justamente no fato desse acordo de delação premiada ter sido firmado com a Polícia Federal. E há justamente um entendimento de que, de parte, principalmente da Procuradoria-Geral da República, de que todo acordo de delação premiada deva ter o aval do Ministério Público Federal. Isso está gerando bastante crítica, bastante divisão. Agora, é preciso deixar claro que desde 2018, o Supremo Tribunal Federal entende que a Polícia Federal pode sim propor acordos de delação premiada. Agora, no seu ponto de vista, Piperno, isso pode trazer certa fragilidade no que Mauro Cid pode dizer ou de que forma as informações seriam usadas para acusar aqueles os quais ele possa entregar? Boa tarde mais uma vez à nossa audiência. São muitos aspectos aí. Primeiro, delação é um ato unilateral. Se ele concordou em delatar, isso é algo que cabe única e exclusivamente a ele, e agora as autoridades vão aceitar ou não o que ele tem lá para contar, até porque a delação, de fato, ela só será aceita caso ele apresente elementos, Senão ela pode ser revertida. Exatamente. Então você não vê problema no fato da Polícia Federal conduzir esse processo sem aval do Ministério Público Federal? Aí já é uma segunda questão. Então a delação ele pode fazer, e quem estiver tentando impedir isso, que explique por quê, porque a delação é unilateral. Sobre isso que você perguntou. Em 2018, então, o STF decidiu por 10-1, o voto contrário foi do ministro Fachin, que essas delações à Polícia Federal elas podem ser aceitas. E 2 ministros também dizendo que acham que o Ministério Público Federal poderiam participar dessas negociações. Perfeito. Agora, isso não resolve a questão. Por quê? Porque é legítimo, então, que ele faça a delação à Polícia Federal. Porém, não é a Polícia Federal depois que vai, por exemplo, formalizar a acusação e tudo mais. Então, para que isso vai ter que passar lá na frente pelo Ministério Público. É o Ministério Público quem vai acusar ou não o Cid. E aí o Ministério Público pode ou não, ele também tem esse poder de aceitar ou não o que ele disse nas delações. Então, veja, não é ilegítimo, não é ilegal que ele faça essa delação à Polícia Federal. A questão é lá na frente, se o Ministério Público vai aceitar ou não uma delação que não foi feita a ele, mas à Polícia Federal. Porque o Ministério Público Federal quem entende fazer a denúncia à Justiça, caso entenda que haja de fato um crime cometido, uma irregularidade. Hoje na imprensa saiu, de fato, essa avaliação de que a defesa estaria se mexendo já em relação à possibilidade de contestar a delação de Mauro Cid por ela estar sendo feita para a Polícia Federal, o que foi criticado inclusive pelo próprio Procurador da República, Augusto Aras. E aí tem uma publicação que foi feita pelo Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação de Bolsonaro durante o governo. Vamos abrindo a câmera e colocando essa publicação para a gente aqui. Nós temos para chamar no nosso telão. Tá aqui, Fábio Weingarten. Ele pega a notícia que saiu em um veículo de imprensa e coloca: esclarecimento. Ninguém da defesa do presidente sequer conversou, cogitou ou aventou referido movimento. É momento de mais responsabilidade e apuração correta pelo bom jornalismo. Fez essa crítica pelo fato da notícia trazer que a defesa, claro, estaria se mexendo em relação a essa situação. Mas você acha, Alan Gani, que o fato de ser dito à Polícia Federal, ou seja, de Mauro Cid abrir a boca para os policiais federais em vez de ter o aval do Ministério Público
Federal muda alguma coisa em relação ao que ele tem a que dizer ou sobre a relevância e a importância disso? Olha, o Ministério Público Federal ele vem perdendo tanto protagonismo no ordenamento jurídico no Brasil. E por que, no teu ponto de vista? Pelo seguinte, isso já começa desde 2020, né? Você tinha o inquérito dos atos antidemocráticos, onde o Jair Bolsonaro faz um discurso em frente ao QG do Exército, abre-se um inquérito contra ele, os atos antidemocráticos, contra o Cid também, mas a Procuradoria, o Ministério Público arquivou. E aí, o que o Supremo fez? Um ministro do Supremo abriu de ofício, ferindo o ordenamento jurídico, porque ele seria a própria vítima. E ele passa a ser o relator, a vítima, o juiz, o promotor e o investigador. Então já começa todo errado este processo. E aí abre-se com outro nome, Inquérito das Milícias Digitais. O que milícia digital tem a ver com vacina? O que milícia digital tem a ver com joia? O que milícia digital tem a ver com o dia 8 de dezembro? No mundo da narrativa, 8 de janeiro. 8 de janeiro. No mundo da narrativa, eu posso colocar qualquer coisa. Eu estabeleço a relação que eu quiser, porque na imaginação pode ser tudo. Ou seja, você está achando que essa caixa está muito grande para questões que não deveriam caber ali. E olha só, muitos agora vibrando, né, com a delação do Mauro Cid, vibrando na imprensa, o pessoal da esquerda progressista, os anti-lava-jatos, o que estão fazendo agora, se vocês analisarem os fatos, a Lava Jato foi uma brincadeira de criança, porque a Lava Jato respeitou o ordenamento jurídico. E o que estão fazendo agora é uma aberração do ponto de vista jurídico. Piperno, eu gostaria de ouvir sobre isso, porque eu vi também muitas críticas sobre o fato de o inquérito das milícias digitais estar acolhendo tantas denúncias, inclusive Mauro Cid no centro de um PowerPoint aí com várias delas. Até eu fiz um PowerPoint sobre isso, porque onde tem confusão, o Mauro Cid está dentro. É muito difícil a gente separar o que um fato do outro. Né? E você acha que tudo isso deságua? Os fatos, eles se conectam. Como? Deságua no mesmo rio? Como concretamente se conecta? Claro que sim. Por exemplo, o Mauro Cid com o 8 de janeiro é evidente. Como é evidente? Por exemplo, a gente viu o Lawande, por exemplo. Vou pegar um nome, né? Aleatoriamente. Coronel Lawande. Já foi, inclusive, depois na CPI. E por que ele chegou até lá? Por que se chegou ao Coronel Lawande? Porque se descobriu diálogos dele com o Mauro Cid de caráter claramente golpista, coisa que ele nem negou, nem se deu, até porque eram muito evidentes. Então, vejam, como é que se vai separar a figura do Mauro Cid disso? O que o Mauro Cid eventualmente pode argumentar é o seguinte: bom, é o seguinte, eles me ligaram, eu conversei com eles, mas eu não fiz nada. Não sei, até porque eu não conheço o depoimento dele. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, que em tese, você nesse momento não tem como desconectar o Mauro Cid de toda aquela movimentação que resultou no 8 de janeiro. Primeiro que quando abriram o inquérito das milícias digitais em 2020, nem sequer imaginavam o dia 8 de janeiro. Então é um inquérito perpétuo que, do ponto de vista jurídico, é uma aberração, né? Porque ele mantém aberto e vai jogando tudo dentro do mesmo inquérito. Não que você começa uma nova investigação. Em relação especificamente ao dia 8 de janeiro, o diálogo com o Lawande era: olha, faz alguma coisa, convence o presidente, e o presidente não quer fazer nada porque ele acha que o alto escalão das Forças Armadas não está com ele. Veja, houve participação do Exército no dia 8 de janeiro? Não houve. Aquele diálogo ocorreu, Piperno, então, enquanto o Bolsonaro era presidente. E enquanto era presidente não aconteceu nada. O Exército não entrou no dia 8 de janeiro. Pelo contrário, cercou os manifestantes. Então, eu não consigo estabelecer uma relação concreta, por mais que o diálogo tenha sido muito ruim, mas de causa e efeito em relação ao 8 de janeiro. Esse diálogo, ele obviamente não incrimina o presidente Bolsonaro. É um diálogo entre os dois. Os dois, na verdade, estão se autoincriminando, principalmente o Lawande. E veja, não foi só com o Lawande. Esse PowerPoint que eu estava brincando. O meu ponto é que já tem uns 10 militares. Mas você concorda que tudo isso deve estar num inquérito que foi aberto justamente antes dessas questões acontecerem, Piperno? Olha, veja, há muitos fatos que se conectam. Mas se conectam no passado. Então, peraí, o pessoal tinha uma bola de cristal e falou assim: não vai acontecer o 8 de janeiro, e vamos deixar aberto para os fatos se conectarem. Piperno, o que tem a ver joia,
vacina, 8 de janeiro e milícia digital. Você pode falar, vamos abrir 4 inquéritos, tá? Aí cabe até discussão. Agora, um inquérito só para tudo, me parece uma perseguição. Segré, você concorda com o Gani nesse ponto? Absolutamente, são coisas diferentes. E a dúvida é, por exemplo, no caso da vacina, eu tento pensar objetivamente, racionalmente. Que lógica teria fraudar uma vacina para o presidente quando ele mesmo falava que ele não tinha tomado vacina? Então, encontrar uma vacina no nome do presidente claramente era uma questão que não era preciso para o presidente. A dúvida aí é o que vai ter dentro dessa delação. Lembrando que ele pode aceitar os fatos, apresentar provas, e tem muita gente especulando com que essa delação atinja diretamente o presidente, o que na prática não necessariamente pode ser assim. Está todo mundo imaginando, como era o ajudante de ordens, é a pessoa de confiança, e como escutei várias vezes na mídia, como era ajudante de ordens, ele aceitava as ordens do Bolsonaro. Mas não era uma função especificamente de cometer delitos em nome de. Então, cuidado, porque pode ter um monte de surpresas imaginando uma delação atingindo o presidente que não necessariamente seja assim. Temos que aguardar. O que foi, Piperno? É uma sutileza aí, né, da gente saber se ele era só um ajudante de ordens ou das ordens. É preciso agora, e só ele sabe. A gente não conhece o teor da delação dele. Sim. Então eu não sei o que foi que ele contou. Agora, eu tenho a suspeita de que ele, de fato, deve ter apontado coisas sérias em relação ao ex-presidente, até porque, para a delação ser aceita, ele tem que ter entregue alguma coisa maior. Agora, eu queria colocar um fato aqui, porque a Procuradoria-Geral da República diz que teme que aconteça em relação à delação premiada do Mauro Cid, o mesmo que aconteceu, por exemplo, com o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que depois da delação vem o Supremo Tribunal Federal e, por 7-4, acaba revogando essa delação que foi feita à Polícia Federal. Então, eu queria entender de vocês se há algum tipo de fragilidade nesse processo. Inclusive, a Procuradoria-Geral da República faz a comparação ao que aconteceu com a Lava Jato. E a história contou aqui, Lava Jato sendo enterrada, pisoteada, dificilmente ressuscitada. E como que vocês veem agora uma delação que usa praticamente um mesmo caminho, uma mesma ferramenta, Gustavo Segré? Mas aí depende de a quem está delatando. Mas na época, Sérgio Cabral também tinha uma importância, uma relevância para os ministros que autorizaram e homologaram a delação dele. Mas as ideias e as opiniões parecem ser voláteis e podem mudar. Eu puxei aqui dia 16 de abril de 2017 e tem a delação na época da Odebrecht, do Departamento de Propina da Odebrecht. É só buscar g1.globo, coloca aí na data e você vai ver o que eu estou lendo aqui. E aqui você tem quem era velha, quem era acelerado, quem era aço, tem anão, alva, alemão, tem 2 alemães inclusive, aliado gremista, amante, coxa, amarelou, amigo C, tem aquático, tem Aracaju, todo o pessoal muito próximo do governo, alguns inclusive dentro do atual governo. E o que aconteceu? Nada. Então, cuidado com essas especulações, porque, primeiro, ninguém sabe, o Brasil está sendo, como falou Pedro Malan, ex-ministro na época de Fernando Henrique Cardoso. O passado do Brasil é imprevisível. O passado não pode ser imprevisível, mas muitas ações judiciais colocam esse passado de uma forma que muda. Então, imaginem por um momento, teve um livro de história que tomou essas informações aqui do dia 16 de abril de 2017, em que G1.globo puxou todos os dados de todo mundo. Tem, mas todo o abecedário inteiro. E escreveu um livro. E falou, segundo a Lava Jato, a delação de Odebrecht inclui essas pessoas. Pô, teve foto de 51 milhões de reais num apartamento. Parece que passou, mudou. Não são mais, delações não valem mais. Então, esse livro tem que ser rasgado, tem que ser jogado no lixo, porque uma determinação judicial anulou monocraticamente tudo isso que estou lendo. Isso dá uma insegurança jurídica terrível para investimentos, para questões de projetos de lei,
para questões de projetos de investimento, infraestrutura e tudo. Por quê? Porque alguém entendeu, mudou de informação ou mudou de consideração. Isso é um risco muito grande. Agora, Langani, já o ministro da Justiça, Flávio Dino, parabenizou a ação da Polícia Federal. Ele disse o seguinte: a Polícia Federal atuou com seriedade, profissionalismo e pleno atendimento à Constituição, às leis e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal está no papel dela, mas quem está atropelando a Constituição, aí o devido ordenamento jurídico, o devido processo legal, é o Supremo Tribunal Federal ao validar essa delação. Até porque a própria decisão do Supremo lá atrás dizia que poderia, de fato, fechar uma delação com a polícia, mas desde que houvesse uma supervisão do Ministério Público. É como se a negociação ocorresse com a polícia, mas não é que o Ministério Público fica à margem, completamente esquecido. E o risco está aí. Mas isso, Evandro, é apenas a cereja do bolo, né? De todos os desrespeitos e atropelos que ocorreram, para começar com um inquérito perpétuo, que pode abraçar tudo. Quer dizer, qualquer jurista, né, sabe que não pode ter um inquérito perpétuo de 3, 4 anos, né? O inquérito fica aberto e você vai jogando tudo quanto é crime. Comece-se uma nova investigação. E outra, né? Você está ferindo aí o princípio do sistema acusatório. Por quê? Porque nas milícias digitais, o juiz é o quê? É a vítima, ele também é o promotor, ele também é o acusador, né? Ele é o investigador. Então, peraí. Então, por que a gente precisa aqui do ordenamento jurídico, né? Tá todo errado. Então, essa questão do Ministério Público é apenas a cereja do bolo de algo que está completamente furado. 4h25 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês.